Graça e paz, irmãos. Diga bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo neste lugar. Conduza todas as coisas para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém melhor para conduzir as coisas aqui do que o Espírito Santo? Não tem. Ele inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia. Elas não escreveram o que quiseram, escreveram o que ele mandou escrever. Então não há ninguém melhor para nos conduzir aqui neste lugar. Vocês assentaram, mas eu gostaria que se levantassem. Por favor. Vamos falar com o Pai. Pai Santo, muito obrigado pelo dia de hoje, pela noite de repouso, pela chuva que cai. Porque o Senhor nos trouxe aqui, movidos pelo Teu Espírito, para ouvirmos a Tua palavra, para falarmos contigo através das nossas orações e para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pedimos assim, ó Pai, que o Teu Espírito ministre a Tua palavra, use a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, que sejam tudo e todos voltados para Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar. Muito obrigado. Então, houve aqui um choque de tempo. O novo e o velho, o antigo e o moderno do Castelo Forte. Não é? Mas a vida é assim, né? É bom a gente analisar, estudar, observar, entender as gerações, os tempos, as pessoas, porque tudo muda, tudo passa rapidamente, como diz o salmista, e nós voamos. Mas foi bom, uma versão diferente, moderna, do Castelo Forte, que é o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vou ler do versículo 1 ao versículo 16. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, serão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Podem assentar. Que o Espírito Santo esclareça e diga para nós o que é que está por trás da mera letra, revelando aquilo que aqui está. Esse texto é riquíssimo, não? Daqui dá para tirar aí umas 500 reflexões no mínimo. No mínimo. A gente vai lendo e vai lembrando dos episódios, das coisas ocorridas, não só no dia a dia, mas aquelas narradas pela própria Bíblia. E como nós estamos na escola dominical fazendo uma reflexão sobre obediência, esse texto é propício, porque aqui ele dá para nós um modelo, um exemplo de obediência. Jesus, o nosso modelo, o nosso protótipo, o nosso paradigma, aquele que deve ser seguido, Jesus. E ele mostra que Jesus foi humilde, foi obediente, até a morte. E ele diz morte de cruz, porque a cruz esvazia o homem. Na cruz em Cristo o homem é esvaziado, para que a Trindade venha fazer habitação. Se não houver a morte do eu, ou do velho homem, ou da velha criatura, ou da natureza adâmica, jamais haverá espaço para a habitação da Trindade. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem ter o mesmo sentimento. Aqui está o exemplo, o modelo de Jesus. Sendo o Deus encarnado, essa descrição para mim é uma descrição poética. Quando ele diz no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, o Verbo encarnado, habitou aqui, viveu aqui no planeta Terra, entre os mortais, desceu dos céus, se despiu da sua glória, não usurpou para si o ser igual a Deus, o versículo 6. Era o próprio Deus.
não se valeu da sua prerrogativa de ser, eu sou Deus. Não. Se humilhou, foi humilde, foi obediente. Aqui há um contraste, né, entre Jesus e o diabo. O diabo já quis ser igual a Deus. Usurpou para si o ser igual a Deus. E o que aconteceu com ele? Foi humilhado. Jesus se humilhou e foi exaltado. Aí o apóstolo Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira, versículo 9. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Qual é o nome mais poderoso no céu, na terra e embaixo da terra? O nome de Jesus. E diz, diante desse nome, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que Ele é o Senhor. É bom a gente fazer isso aqui, em vida. Eu fico imaginando, a gente tem que dar asas à imaginação. Naquele dia, no dia do juízo, no dia em que o livro será aberto, aqueles que não confessaram aqui que Jesus é o Senhor da vida deles, que o reconhecem como seu Salvador, como seu Senhor, que não confessam que creram na sua inclusão no corpo dele na cruz e que a obra da cruz foi exatamente para trocar a nossa natureza, que a morte dele foi a nossa morte para o pecado. Naquele dia vão ter que dizer, Ele é o Senhor. Dá para imaginar, de repente, até com os dentes assim, né? Sem querer falar, né? Ele é o Senhor. Mas vai ter que confessar, porque está escrito. Terão que reconhecer que Ele é o Senhor. Então é melhor fazer aqui, enquanto em vida, porque aí a gente passa a desfrutar aqui desta bênção de ser conduzido pelo Espírito Santo. Ser conduzido, ser guiado pelo Espírito Santo. Desfrutar da luz da vida que é Cristo. Como o nosso tema tem sido obediência, e o texto diz isso aqui, que nós devemos obedecer, devemos ser obedientes, devemos ter por exemplo, como exemplo, a pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, no versículo 12, ainda diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando eu vejo esse apelo ou essa comparação que o apóstolo Paulo faz aqui no versículo 14, 15, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, sem hipocrisia, sem inveja, sem disfarce, sem sorriso amarelo nos dentes, mas de coração sincero. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso sempre me remete a Noé. Noé. Quando Deus chamou Noé e disse a ele o que faria. O texto de Gênesis, lá no capítulo 6, diz que a terra havia violência e corrupção por toda parte. Mas Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Alguém lembra? Ele disse, porque Noé andava com Deus. Não andava com o mundo. Não andava de acordo com o modelo estabelecido pelo mundo.
Quer dizer, o mundo pode ser corrupto e violento, mas eu não tenho nada com o mundo. Eu estou no mundo para dar a boa notícia ao mundo. Eu estou no mundo para fazer a diferença, não para ser igual ao mundo. Por isso Deus nos desarraigou deste mundo perverso. E desarraigar significa arrancar com raiz e tudo, para não ter possibilidade de brotar. Foi isso que ele fez. A obra que Jesus fez foi essa. Levou-nos a morrer para o pecado, para que não tenhamos raízes do pecado, da incredulidade, mas que creiamos piamente naquilo que está escrito. E assim o Espírito Santo vai nos levando neste processo de obediência. Tem algumas considerações aqui desse texto que eu quero, alguns comentários que fazem bem para o nosso crescimento. Ele diz assim: aqui está um contraste entre Adão e Jesus, entre o primeiro e o último Adão. Adão desejou ser como Deus, quis usurpar este lugar através da desobediência. Ele não foi obediente a Deus, ele foi desobediente. Jesus, por sua vez, já existindo em forma de Deus, em vez de explorar e fazer prevalecer a sua posição. Já pensou se a gente, o ser humano, a raça humana, a visão do homem, sem ser Deus, você sabe com quem que você está falando aqui? Você sabe quem eu sou? Não é assim que os arrogantes fazem? É assim. Olha o tamanho da petulância e da arrogância. Mas Jesus não fez isso. Não foi assim que ele fez. Em vez de explorar e fazer prevalecer a sua posição, Jesus escolheu o caminho da humilhação, que o levou até a horrível morte e morte de cruz, para ser exaltado pelo Pai. Aí Jesus vem e diz assim, ó: todo aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Em todos os lugares, em todas as áreas, em quaisquer setores da vida. Chega se exaltando num determinado lugar. Qual será a reação das pessoas? Até viram as costas, o rosto. Cidadão arrogante, que pessoa soberba. Chegue humilde. Por mais errado que você esteja, mas chegue com humildade. E você vai ver a diferença. Não, eu quero te ajudar. O arrogante ninguém quer ajudar, quer fugir dele. Mas o humilde, todo mundo procura se aproximar para ajudar. Olha, ele está precisando de ajuda, é humilde, vamos ajudar, vamos estender a mão para essa pessoa. Em outras palavras, Adão se exaltou e foi humilhado. Jesus se humilhou e foi exaltado. A ressurreição e a exaltação de Jesus é a resposta do Pai à sua obediência. Está ligado à obediência. O nome supremo, Senhor, indica que a Cristo é concedido o lugar supremo da autoridade e da majestade à direita do Pai. À minha direita, Filho, o lugar dele. O desenvolvimento da salvação, quando o apóstolo diz aqui no versículo 12, que nós devemos, é uma ordem aqui, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
se dá pelo processo contínuo e progressivo. As coisas têm nome e a gente deve observar o nome que cada coisa tem para entender o seu significado. Se é um processo, é um conjunto de atos e princípios que devem ser observados e colocados em prática. Ele é contínuo, não para. Ele é progressivo, ele busca um alvo. Ele tem uma meta a ser alcançada, um alvo a ser atingido. O desenvolvimento da salvação passa pela renovação da mente. Se não estivesse escrito na Bíblia, eu não poderia falar. Mas como está escrito, o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, para que ela não fique atrofiada, estagnada, paralisada, ultrapassada, arcaica, obsoleta. Querem mais alguns? Eu acho que dá. Quem assim age, afasta o risco de divisão e contenda no seio da igreja. Façam as suas análises, observações e tirem as suas conclusões. Se há contenda, se há divisão, se há interesses outros, espúrios, escusos, é porque não há desenvolvimento da salvação. A pessoa até fala, o papagaio também fala. Se treinar o papagaio, repete aí que você foi atraído no corpo de Cristo, crucificado com Ele, morreu com Ele, foi sepultado com Ele e ressuscitado com Ele. O papagaio fala. Treina que ele fala. Mas isso tem que ser experiência na vida da pessoa, não é da boca para fora. Tem que ser experiência, a pessoa tem que viver a experiência do novo nascimento. Eu sou uma nova criatura de fato, eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele, que a minha natureza agora é divina, não é a natureza de Adão, não é a natureza maligna implantada aqui. Eu recebi um novo coração. Então agora eu vou pôr isso em prática, desenvolvendo a minha salvação. E o que é que eu quero com isso? Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver a igreja crescer. Eu quero ver pessoas sendo salvas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Não é o meu bem-estar que eu estou procurando. Eu estou procurando o bem-estar do outro e querendo ver a glória de Deus. Aí a gente vai tirando as conclusões das coisas que acontecem no dia a dia, ao nosso redor. O desenvolvimento da salvação e o processo de renovação da mente encontram na fala do apóstolo Paulo o sentido de saúde espiritual. Saúde. Até isso a gente tem que pensar. Tem muita igreja doente. Existe igreja tóxica. Existe fé tóxica. Existe. Não sou eu quem diz. Basta pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho, que você vai descobrir. Porque o lugar que você vai para se sentir mal e sair pior do que você entrou, não é um ambiente saudável. Não pode ser. Então nós vimos a igreja e viemos aqui para quê? Para provar primeiro aquilo que Deus fez na nossa vida, a transformação da nossa vida, um ambiente de paz, de alegria, de amor, de comunhão, de gratidão a Deus. É para isso. Não é para vir aqui mostrar que eu sou melhor do que o outro é pior do que eu. Não, até porque o apóstolo Paulo diz aqui no texto que nós lemos, no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Já pensou que maravilha esse exercício na prática? Eu considero você superior a mim. Você me considera superior a você. Aí fica bom de conviver, não fica? Aí dá para ter uma convivência agradável, saudável. Eu respeito você e você me respeita. E onde falta o respeito, acaba tudo. Foi o que aconteceu ou não? Eu quero o seu lugar. Eu quero o título. Eu não estou aqui buscando lugar de ninguém, nem título algum. Estou aqui porque Deus me trouxe, porque o Espírito Santo me convenceu da justiça de Deus, me convenceu do pecado e me convenceu do juízo de Deus. E a minha gratidão, como Deus disse ao profeta Isaías, ou o profeta Isaías respondeu a ele, na visão que ele teve lá dentro do templo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Para isso, o corpo de Cristo tem que ser assim. Se não for assim, não é lugar para disputas, para conquistas. Eu já fui conquistado. O que eu tenho que conquistar mais? É o Senhor que vai me mostrar, me dar a direção. É Ele. Ele fala da saúde espiritual, da qual o espírito de harmonia é resultado da obra de Cristo. Reflete na vida dos seus membros. O Pitoto falou aqui da igreja primitiva, né? Fez menção. Como é que eles viviam? Atos capítulo 2. Como é que eles viviam? Havia alegria, havia comunhão. Não era só na comida, nas orações. Porque alguns até querem a comunhão no dia da comida. Vamos trazer todo mundo para comer. Mas e na hora da palavra? Havia comunhão na palavra, na meditação diária. Isso é igreja. É assim que esse é o modelo de igreja perdida, que vem se perdendo ao longo do tempo. Aliás, hoje à noite nós vamos falar sobre a graça de Deus, a graça barata que é vendida aí no mercado da fé, e a graça preciosa. Alguém sabe aqui qual foi o texto que Martinho Lutero leu para se insurgir contra a igreja, contra a direção da igreja? Alguém sabe? Quem mais? Efésios 2, 8 e 9. O que é que ele leu lá? O que é que ele descobriu? Não era algo novo. Já estava escrito, não é? Já estava escrito. Só não era posto em prática. Só não era colocado em prática. Porque pela graça sois salvos. Essa aqui é a graça preciosa. Não é a graça barata. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu sou salvo pela graça de Deus, então não é pelo que eu faço. Então eu não preciso comprar indulgências para pagar a minha dívida. Aliás, qual foi o preço da dívida que Jesus pagou por nós? Quem lembra? O Zé Luiz me lembrou agora de manhã. Jesus contou a parábola, né, daqueles servos que devia 10.000 talentos e foi perdoado. E ele disse: o reino de Deus é semelhante a esse homem aqui que tinha essa dívida. E Deus perdoou. E fazendo a conversão dos talentos para hoje, chegamos à conta de 25 bilhões de reais. Não dá para pagar a conta. Aí Deus nos perdoou em Cristo. Está perdoado. O outro devia 0,01% daquilo para ele não perdoou.
E assim nós não perdoamos uns aos outros. E Jesus falou: se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celeste não vos perdoa. Vocês têm que perdoar da mesma forma que vocês foram perdoados. Se eu fui perdoado, eu perdoo. Se eu não perdoo, é porque eu ainda não tomei posse, não acreditei, não me apropriei do perdão que já me foi dado. Essas coisas fazem a diferença no dia a dia, não é? Há uma ordem estampada pelo apóstolo, a qual deve ser obedecida, para que haja progresso na caminhada da fé. Desenvolvei a vossa salvação. Eu comparo sempre a vida espiritual com a vida física, biológica. Criancinha nasce. Ela não fica pequenininha a vida toda, ela cresce. Ela ganha entendimento, compreensão, vai compreendendo as coisas, aprendendo todos os dias. E vamos aprender até o dia da nossa partida, ou até o dia da volta de Cristo. Então ninguém sabe tudo. É impossível alguém saber tudo. Tem alguém que sabe, sim, o Espírito Santo. Então o Senhor me ajuda. Mostra para mim, traga à minha mente, à minha memória, guie os meus passos e a minha vida. Ele sabe. A figura de linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos fazer tudo sem murmurações e nem contendas, indica o comportamento que o cristão deve ter no mundo, diante das pessoas. Um comportamento semelhante ao comportamento de Jesus Cristo. Por isso que ele diz no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu acho interessante quando alguém diz assim: ah, mas Jesus era Jesus, né? Mas qual era o espírito que estava em Jesus? Não é o mesmo que está em você? Se você é uma nova criatura? Não é o mesmo espírito? Não é ele que vive em você agora? Por que seria impossível ou difícil? Para a velha criatura realmente é impossível. Mas a Bíblia está tratando aqui de nova criatura. Se você nasceu de novo, é uma nova criatura, Cristo vive em você. O Espírito Santo é quem conduz você. Então não seria impossível ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus não ia deixar para nós recomendar, determinar algo impossível. Não. A desobediência a tais preceitos leva à derrota na vida dos seus membros, com severas e graves repercussões na igreja. Eu sou membro, estou ligado a um corpo. O que eu sou, faço e vivo tem repercussão no corpo. Preservar a palavra da vida é sinônimo de preservar o Evangelho, a palavra da vida, Cristo. Com firmeza, com segurança e sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel e ele cumpre a parte dele. Preservar a palavra da vida é manter o foco, o alvo, sem perder de vista a obra consumada pelo Senhor Jesus, com fé e obediência. Daí vem o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com
perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso paradigma? Quem é o nosso exemplo? O exemplo de obediência. Jesus. Dentro da proposta do tema que estamos tratando, e nós vamos longe nele, hein? Que é obediência. O oposto é a desobediência. E vimos aqui que a desobediência é comparada ao pecado de feitiçaria, a rebelião. Se desobedece é rebelde. Pecado de feitiçaria. A desobediência impede a pessoa de tomar posse da bênção. É desobediente. Qual é o filho que o pai promete e cumpre, né? Porque os pais às vezes prometem e não cumprem. Se você for desobediente, não fizer isso, não vai ganhar aquilo. Filho desobedece, não, você foi desobediente, mas eu vou te dar o presentinho que eu disse que não daria. Aí a autoridade do pai cai por terra, né? Sabe, o pai é um brincalhão. Fala, mas não cumpre. Mas Deus cumpre o que Ele promete. Ele cumpre. Ele não é filho de homem para mentir. A desobediência está ligada à liberdade que damos ao diabo para acessar a nossa vida. Por isso que eu falei daquele livro Acesso Negado. Onde é que você nega acesso? Aqui não. Aqui a porta está fechada para você. Vou ler aqui o que eu destaquei, que é muito interessante, às vezes, para a gente compreender a profundidade, o que isso significa. Dá tempo ainda. Mais 10 minutinhos. Dá tempo. Como um soldado, eu sei que alguém poderia dizer, não, vamos até mais 2 horas, aí não tem problema, né? Mas, em respeito aos que não pensam assim, então a gente, mais 10 minutos apenas. Pense num soldado sábio. Considere como o inimigo age. Considere. A gente não pode subestimar o inimigo, né? Ele não vai fazer nada. Vai, cuidado. O inimigo, sendo um adversário mau, com plena liberdade para agir, ele vai e vem à vontade. Ele se esgueira e faz de tudo para roubar, para matar e para destruir. Esse inimigo tem nome. Foi Jesus quem falou. Ele gosta dessa facilidade. Então, o que ele faz para garantir a sua posição de ter acesso ao local em que este soldado reside? Como ele vai manter vantagem? Ele vai aos extremos para garantir que o morador daquele local nunca detecte a sua presença. Ele é sorrateiro, sutil, astuto. Jamais permitirá que a presença dele seja descoberta. Se descobrir que o inimigo está rondando a minha casa, vou trancar a casa, botar sistema de alarme, segurança, vigia. É assim que as pessoas fazem, que o mundo faz. Este inimigo age exatamente como o plano de Satanás.
Eu li num livro esses dias e eu fiquei estarrecido, mas é verdade. O diabo quer destruir o cristão. O diabo quer destruir a igreja. Já que ele não pode contra Deus, ele vai na criação de Deus. Ele quer. Por isso que Jesus disse que nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar para não cair em tentação. Porque tudo que o diabo quer é destruir o cristão e a igreja. Ele não está preocupado com o mundo é dele. Ele é o príncipe do mundo. Mas com o cristão e com a igreja, sim, ele quer destruir. Quer o exemplo bíblico? Jó. Onde é que ele estava? Onde é que o inimigo estava? Quando Deus pergunta para ele: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Conhece meu servo Jó? Sim. O senhor sabe por que ele é assim? O senhor dá tudo para ele. Olha só. O senhor abençoa, né? Ele é um homem próspero. Por isso que ele é temente ao Senhor. Tira as coisas dele para o senhor ver se ele não blasfema na sua cara. E Deus permitiu. O diabo queria tirar a vida de Jó, mas Deus não permitiu. Você só não vai tocar na vida dele. Mas até no corpo físico, na saúde de Jó, ele tocou e deixou Jó raspando lá as feridas, os tumores com um caco de telha. Essa é a intenção dele. Mas o poder de Deus é maior, né? Porque o diabo age até onde Deus permite. Mas nós devemos estar atentos sem dar a brecha para o diabo agir. Qual é a graça barata que é vendida no mercado da fé? Agora seus problemas acabaram. Não é? Primeiro ele aceita Jesus. Ele está aceitando Jesus. Ele não está sendo regenerado pela palavra de Deus. Depois, uma vez que se aceitou Jesus, sua vida muda. Seus problemas acabaram. Aí arranja casamento, Deus paga a dívida dele, olha, sai da prisão, uma maravilha. E as coisas não acontecem. E a Bíblia diz o quê? O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus foi um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Aí Jesus, no capítulo 16 de João, no versículo 33, ele diz assim: essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aí diz assim: desanimem, né? Desanimem, chorem, lastimem, lamentem. É interessante porque um dia alguém aqui veio falar para mim: pastor, estou tão desanimado. Eu falei: então você está cumprindo o que Jesus mandou. Porque Jesus falou assim: olha, desanime mesmo. Ele falou: no mundo vocês vão encontrar tudo isso, mas tem de bom, não é desânimo, é bom ânimo. Aí a pessoa não presta atenção no que está escrito na Bíblia. E onde é que está escrito aqui que uma vez em Cristo, sendo nova criatura, nessa vida e nesse mundo, você está livre, imune, isento de problemas e de aflições? Eu não achei. Eu não encontrei. Mas as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos caminhando aqui. Tem mais 5 minutos, né? Estou marcando ali. Tem mais 5. Não podemos viver na ignorância. Por isso que o Senhor Jesus nos exortou a conhecermos a verdade. Para não sermos ignorantes mais do que somos. Agora tem um texto aqui que eu vou deixar para a próxima semana. Nós vamos continuar neste assunto da obediência. E quanto mais pudermos espantar a ignorância, melhor para o nosso bem. Amém e amém.